Armadura de Deus, parte 3. O cinturão, o calçado e o escudo. Mensagem do dia 22 de junho de 2019. Senhor, obrigado por nos dar não apenas a si mesmo, como nossa torre forte e os anjos que nos guardam tão bem, mas também por essas peças de armadura celestial. Por favor, continue nos ensinando a sermos fiéis em colocá-las e aprender as diferentes maneiras de usá-las da melhor forma. Amém. Até agora, examinamos o capacete da salvação e a couraça de estar certo com Deus. As próximas 3 partes da nossa armadura são o cinturão da verdade, os calçados da paz e o escudo da fé. Quando Claire uma vez perguntou a Jesus sobre o cinturão da verdade, Jesus lhe disse: A ação vem dos lombos, mas antes que você possa seguir em frente, você deve estar em estado de prontidão. Cingir seus lombos é uma forma de dobrar as suas vestes para fora do caminho. Assim você não tropeçará sobre isso. Mas o mais importante é que o cinturão da verdade tem a função de carregar a espada da verdade. E sem a verdade, você não vencerá a batalha final se a verdade não estiver do seu lado. Não importa quão pronto você esteja, você é apenas um caniço que balança ao vento. A principal maneira que um demônio ganha acesso a nós é através do engano. Eles mentem. Nós nos apegamos a isso, e isso abre o caminho para eles entrarem. Se eles não puderem entrar por meio de um golpe direto no peitoral ou no capacete, eles tentarão se esgueirar com suas mentiras se nós não estivermos firmemente cintados com a verdade. Jesus nos ensinou algumas vezes sobre essa área do corpo, o que poderíamos chamar de intestino. Em uma mensagem, Claire disse: Lembro-me de ter sido chamada à cabeceira de uma mulher que passava e vi um raio de luz brilhante semelhante a um túnel, semelhante a um cordão umbilical, que se estendia dos céus e repousava sobre ela, bem no estômago. Jesus respondeu: Sim, esse é o túnel. Todos os crentes estão preparados para sair dessa maneira. E também é a sede da alma. Ela respondeu-lhe: Mas eu pensei que você vivesse dentro de nossos corações, Senhor. Eu vivo. Ele respondeu: Mas a alma é a porta que sai do corpo. Eles estão intimamente ligados, assim como na anatomia, o estômago e intestinos estão intimamente ligados ao coração. É meramente uma localização geral, não moldada no concreto. É por isso que você obtém um sentimento visceral sobre as coisas. É uma interação com a consciência que reside nessa área geral também. Além disso, as células cerebrais do estômago se comunicam com a mente através de impulsos elétricos que ajudam a pessoa a determinar suas escolhas na vida. O corpo está intimamente e gloriosamente unido e é a coroa da minha criação. E então eu pensei: células cerebrais no estômago. Eu acreditei nele, mas eu tive que verificar isso. E achei isso. O homem se ofereceu para um experimento científico. Ele disse: Eu havia engolido uma câmera em miniatura na forma de uma pílula que passava o dia viajando pelo meu sistema digestivo, projetando imagens em uma tela gigante. Sua primeira parada foi meu estômago, cujo trabalho complexo está sob o controle do que às vezes é chamado de o pequeno cérebro, uma rede de neurônios que reveste seu estômago e seu intestino. Surpreendentemente, existem mais de 100 milhões dessas células em seu intestino. Uau! E então, ultimamente, Jesus nos contou ainda mais sobre o estômago. Você sabe que é verdade que há mais células cerebrais em seu estômago do que em seu cérebro? Em outras palavras, o intestino
é capaz de ver a verdade mais claramente que a mente. Além disso, o coração está próximo e sua influência é indelével, ainda que sutil, como a sabedoria é transmitida a você. Há tantos segredos de receber de mim, eu nunca poderia cobri-los todos em uma vida. Entretanto, eles estão constantemente trabalhando em você. E esse sentimento de coragem é um filtro para todos eles. Por exemplo, sua mão direita pode entender algo que você não entende. E como resultado, direcionar o corpo de acordo com esse conhecimento. Em uma situação perigosa, sua mão pode levar seu corpo a fazer algo que você não poderia ter pensado ou comunicado ao seu corpo rápido o suficiente. Então, sua mão direita, em certo sentido, assume o controle. E há anjos que, às vezes, comandam essa resposta a você, para libertá-la do perigo. Eu sei exatamente do que ele está falando aqui. Quando estou dirigindo um carro, quando tinha filhos pequenos comigo, se eu tivesse que pisar nos freios rapidamente, meu pé direito voaria mais rápido do que eu mesmo em pensar nisso, para evitar um avanço terrível. Ele voltou à mensagem. Oh, Claire, as maneiras pelas quais você recebe compreensão estão além da compreensão e você não precisa conhecê-las. Confiar e agir com o coração é a maneira certa de fazer a coisa certa. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. E quando eu procuro todas as capacidades dentro de você para entender, elas vêm à atenção e respondem ao que eu estou olhando, porque o seu ser é inteiramente dedicado a mim. Todo átomo quer cumprir com o meu jeito perfeito de pensar, agir e ser. É por isso que às vezes quando eu lhe dou uma palavra como orgulho, tudo dentro do seu ser começa a se concentrar nessa dinâmica. Você sente por todo o seu corpo. Seu açúcar no sangue cai, sua respiração muda, sua mente fica mais vigilante, seu coração parece que está descendo ao seu estômago e suas entranhas também reagem. Oh, Claire, existem tantos mistérios do corpo humano que ninguém entende. A interconexão é surpreendente. E então temos que considerar onde usamos o cinturão sobre o nosso intestino, o nosso segundo cérebro, e também uma das partes mais sensíveis do corpo. Nós até falamos sobre isso desta maneira. Isso foi um golpe baixo. Isso me atingiu bem abaixo da linha da cintura. Isso foi um soco de otário. Eu posso sentir isso no meu intestino. Isso não vai funcionar. Essa questão de depender de nosso intestino, quando estamos tentando discernir algo com o qual nosso cérebro está discutindo, tem sido mencionado com bastante frequência ao longo das mensagens também. Agora, esta passagem é da mensagem Todos serão ensinados por Deus. Claire começou. Teste os espíritos e veja se eles são de Deus. Ok, então como vamos testá-los? Bem, muito tem a ver com ouvir com muito cuidado a atitude e o comportamento daquele que você está ouvindo. Como eu disse, parece que estamos falando sozinhos e soando mais régios e autoritários, como Deus. O segundo parece muito afetuoso, razoável e persuasivo. Esse é o demônio. O Senhor também parece afetuoso e razoável, mas é gentil e não nos provoca a julgar os outros. E deixe-me dizer que os demônios são realmente espertos. Eles farão isso, soarão como o Senhor e não provocarão a julgar os outros. Eles vão tornar um pouco mais difícil para você saber. Mas há aquele espaço doce em seu espírito, no seu íntimo,
onde você sabe que é o Senhor. Temos uma amiga do canal que tem muitos dons espirituais e muitas vezes compartilha algumas de suas histórias realmente incríveis conosco. Nós até nos beneficiamos muitas vezes de suas orações. Quando ela relata essas coisas incríveis para mim, penso comigo: puxa, Senhor, adoraria fazer algumas das coisas que ela está fazendo. E como resultado disso, uma pequena faísca, um pequeno desejo de ser alguém que não seja quem Deus me fez. Posso sentir um ataque ao meu intestino, uma espécie de agitação, e logo percebo que era um demônio de ciúmes tentando entrar. Eu até disse a Ezequiel, meu marido: querido, sinto que estou sendo atacada. Ele respondeu: eu vejo um grande feio demônio verde, parecido com um sapo chamado ciúme, tentando entrar em sua alma. Jesus disse a ela: apegue-se a mim, querida, e rejeite as configurações e tentações que o inimigo colocou para você. Entenda que ele é muito sutil. Examine os frutos a longo prazo. Existe uma tentação escondida lá? Nunca estime sua força diante da tentação. Se você está ouvindo com muito cuidado, você ouvirá meu aviso em sua cabeça ou em seu intestino. Preste atenção nisso. Pare com isso na entrada. Isso não se expandirá para produzir frutos podres em seus corações. Então, quando estou vestindo minha armadura e peço pelo cinturão da verdade, quero que ele seja largo, forte e seguro. É maravilhoso poder usar o livro de promessas da Bíblia, ou uma Bíblia, ou outra ferramenta para discernir. Mas naqueles momentos em que você está literalmente jogado em uma situação e você precisa saber o que fazer, preste atenção aos seus avisos nos seus ouvidos ou no seu intestino. Será o que te trará para fora, ainda segurando a mão dele. A próxima parte é o calçado do Evangelho da Paz. Eu encontrei uma citação sábia de um lugar chamado Grace to You. O pastor disse, citando esta escritura: eis que eu vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada de forma alguma vos fará dano. Mas não vos alegreis por isto, de que os espíritos se sujeitam a vós, mas alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão escritos no céu. Lucas 10, 19 ao 20. E então ele comentou: tudo o que precisamos é de Cristo, e podemos nos opor a tudo que Satanás tem que trazer. Você entra na batalha com Satanás, e se você não tem certeza de onde você está com Cristo, se você tem dúvidas, você está muito vulnerável. Você não tem nada a temer. As pessoas me perguntaram isso através dos anos. Você não tem medo do que o diabo pode fazer com você? Não, ele disse, porque eu sei quem está do meu lado e de que lado eu estou. Eu fiz paz com Deus. Deus está do meu lado, com o poder total que ele traz para suportar em nome dele próprio nos defender. Pelo que Jesus nos disse, sabemos que a maioria dos demônios que enfrentamos são realmente muito pequenos. E certamente não há nada a temê-los, porque sabemos que Jesus é o vencedor e que o próprio Jesus tem uma coleira sobre eles. Eles estão completamente sob o controle dele, sobre o que eles podem ou não podem fazer conosco. Eles podem usar ferramentas contra nós para parecerem grandes. Mas eu lhes darei um relato de uma experiência dos guerreiros de oração. Ela descreveu o seu calçado da seguinte maneira: o material é cinza e muito macio, mas tem a sensação de que é impenetrável. Não pode ser perfurado, nem pode causar dano por chama de maneira alguma. Venenos e ácidos não podem consumi-lo. O fundo é como uma bota ou um sapato de material cinza. Eu pedi ao Senhor por algo que era tão forte que os demônios nem queiram se aproximar dele, muito menos tocá-lo, me mantendo a salvo
dos ataques de baixo. E assim, quando somos calçados com suas palavras de paz, nós não apenas caminhamos nele, nós os espalhamos para aqueles que nos rodeiam, espalhando os demônios que nos querem fazer cair em suas mentiras e tentações por todo o caminho. E finalmente, pegamos o escudo da fé. Jesus disse a Claire em seus ensinamentos para nós sobre a armadura de Deus. O escudo da fé carrega o emblema da obra consumada da cruz, onde todas as suas graças surgem. É com que você se defende. Sua fé em sua cidadania e quem é o seu soberano, que você está comissionado e em boas condições, que todas as suas ações procedem da verdade e caridade, que seus pés levem a mensagem de paz, perdão e boa vontade para todos os homens. Cada item de sua armadura é real e verdadeiro. É verdade que você está disposto a morrer por isso, assim como eu fiz. Com o escudo da fé, você está protegido dos dardos inflamados do inimigo, que deseja cortá-lo de mim e isolá-lo. Ele usa táticas dissimuladas, mentiras, meias verdades, torcendo e manipulando você até que você caia em suas mentiras. Outra fonte que encontrei foi sobre o escudo. Ele disse primeiro: o escudo é a primeira linha de defesa. O escudo foi usado pelos romanos para afastar a barragem de abertura do inimigo. Usando arcos ou catapultas, o inimigo atirava flechas flamejantes, lançava bolas de fogo, arremessava dardos de metal áspero, cobertos de piche, e incendiava, tudo com o propósito de esmagar o outro lado, criar caos e confusão. O diabo tenta fazer o mesmo conosco e com a igreja. Basta olhar para a barragem de mentiras e ataques à igreja de Jesus Cristo hoje. Em segundo lugar, um escudo guarda. A fé é baseada na verdade indiscutível e real. A Bíblia diz que a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas. Hebreus 11:1. Considere que substância é concreta e evidência é uma prova sólida. Portanto, a fé não é uma emoção baseada em sentimentos, mas na realidade. Terceiro, o escudo desvia e pode incapacitar o inimigo. O escudo romano não era o escudo padrão, tipo medieval, mas essa imagem surge em suas mentes ao ouvir a palavra. Em vez disso, era um escudo retangular, muito grande e levemente curvado, com um grande botão de metal no centro, chamado de boss. Fé em Deus e suas promessas fazem com que as flechas flamejantes de Satanás sejam refletidas, incapazes de penetrar em nossa mente e alma. Por causa de sua ligeira curva, o escudo foi capaz de desviar ataques sem transferir toda a força do ataque para o homem segurando o escudo. Por causa de sua alça, foi capaz de desviar até mesmo os golpes mais violentos e funcionar com uma capacidade ofensiva limitada como um meio de derrubar um adversário. E finalmente ele disse: há força no número de escudos. Os militares romanos tinham uma tática inventiva e muito eficaz, que fazia uso de seus grandes escudos. Quando os inimigos começavam a atirar flechas e outros projéteis no exército, os soldados fechavam as fileiras em um arranjo retangular, chamado de testudo, ou formação de tartaruga, e os de fora usavam seus escudos para criar uma parede ao redor do perímetro. Então, aqueles no meio levantariam seus escudos sobre suas cabeças para protegerem todos de mísseis aéreos. O resultado foi um formidável tanque humano, que só poderia ser parado através de um tremendo esforço. Finalmente, vamos considerar estas escrituras de esperança. É a nossa fé e não necessita mover a Deus. Hebreus 11:6 nos ensina que,
Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. A fé está tomando Deus em sua palavra e agindo sobre ela, porque somos salvos em esperança. Mas a esperança que se vê não é esperança. Como, pois, esperançar o que um homem vê? Mas se esperamos o que não vemos, então com paciência o aguardamos. Romanos 8, do 24 ao 25. Embora seja baseado em evidências sólidas, isso não significa que a fé vem naturalmente ou facilmente. Paulo, nesses versículos, faz o ponto óbvio, mas necessário. Você não espera pelo que você já tem. A fé envolve um enorme elemento de confiança. Devemos examinar as evidências e ver que Deus provou ser imutável e consistente. E então devemos crer firmemente que Ele cumprirá suas promessas para nós. E então, algo interessante que eu gostaria de acrescentar aqui sobre o escudo em minha própria vida. Por muito tempo, quando eu pegaria o escudo da fé da sua mão, eu sempre o vejo diante de mim quando peço minha armadura, com meu anjo da guarda de pé ao seu lado, entregando cada peça enquanto eu peço por elas. Como minha fé nele cresceu ainda mais forte, não importando o que viesse contra mim no espírito de guerra, eu veria aquele escudo ficando um pouco mais alto e mais alto. Um dia, ele me disse para olhar para a frente, e eu vi ali aquelas pequenas figuras do tamanho de um selo postal alinhadas ao longo da face do escudo, começando no topo e movendo-se lado a lado. Olhe mais de perto, ele me disse, e quando eu olhei, eu vi que eles eram como imagens instantâneas de algumas das batalhas que eu tinha acabado de passar, como pedras memoriais encaixadas diretamente no próprio escudo. E então, ainda outro dia, eu estava passando por alguns momentos bastante severos de guerra. Eu tão fortemente apenas queria estar rodeada por esta fé. Eu perguntei ao Espírito Santo o que fazer, e ele disse: observe e fale. E quando eu perguntei, o escudo me envolveu completamente e me cobriu por cima. Assim como a formação de casco de tartaruga, os soldados romanos se agrupavam com seus escudos. Eu olhei para baixo, em seguida, aos meus pés, e lá embaixo de mim estava uma rocha lisa e sólida, uma imagem de Jesus, minha rocha e proteção. Agora, quando eu chamo pelo escudo, peço que ele me envolva completamente, e eu olho para baixo e vejo aquela rocha abaixo dos meus pés, e sei que meu Salvador me sustenta, e minha fé nele me cerca. E se eu começar a ficar inquieta na guerra, tudo o que tenho que fazer é olhar para aquele escudo e saber que ele está me cobrindo, e é a minha fé nele que me levará a essa batalha. Os 2 últimos ensinamentos desta série serão sobre as espadas que ele nos deu. Temos a espada do Espírito, que vem junto com a oração nas Escrituras sobre isso. Mas ele também nos deu algumas outras espadas, e ele nos deu algumas maneiras de juntá-las para ganharmos ainda mais. Então, vamos entrar nisso nas próximas 2 lições. Também teremos alguns exemplos de vida reunidos de nossa equipe de oração em seus tempos de guerra. Estamos descobrindo que à medida que nossa fé cresce e nós olhamos sempre para Ele e para o Espírito Santo, para instrução e direção do que fazer na guerra, essas ferramentas que Ele nos deu têm algumas habilidades notáveis para derrotar o inimigo. Que o Senhor abençoe e mantenha vocês, moradores do coração, a cada dia que colocamos nossa armadura e seguramos firme o escudo da fé.